Olá você, eu sou Marcos Oliveira, seu professor de teologia. Bem-vindo mais uma vez ao canal Teologia Fácil. Quero te agradecer, você que está entrando pela primeira vez no canal Teologia Fácil, você que já se inscreveu, continue conosco, continue aí deixando o seu comentário, fazendo aí, compartilhando o vídeo para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você tem acesso. Eu sempre tenho dito aqui que conhecimento nunca é demais, principalmente quando nos referimos com relação ao conhecimento da Palavra de Deus. Nós estamos gravando uma série de vídeos como estudar a Bíblia. E hoje estaremos falando sobre o aspecto humano da Bíblia. É isso mesmo. Mesmo a Bíblia sendo a Palavra de Deus, ela também tem o seu aspecto humano. Eu tenho aqui ao meu lado, eu fiz um programa de aula, podendo fugir assim do nosso cérebro. E quando eu olhar aqui um pouquinho do lado, não se preocupe, porque é meu plano de aula que está aqui, eu segui esse roteiro. Eu trouxe aqui, está aqui em minhas mãos hoje mais um exemplar da Bíblia que eu possuo, uma das muitas, né, ou nem tantas Bíblias que eu possuo, é a Bíblia do Homem. Então nós estamos aqui, a NVI, Nova Versão Internacional. Então você que ainda não tem, pode comprar e adquirir, que é uma Bíblia muito boa. A Bíblia do Homem. Vou te mostrar aqui bem de perto. Está vendo aí? São uma das minhas ferramentas que eu tenho aqui para estudo. E hoje nós estaremos falando sobre o aspecto humano, né, da natureza da Bíblia. A Bíblia, ela também é um livro humano. Esse é o primeiro ponto que nós temos que ter no nosso coração. Porque tem pessoas que ao pegar a Bíblia, ou quando tem um conhecimento com a Bíblia, por não ter noção, pensa que ela simplesmente, caiu do céu, prontamente na mão de alguém que a recebeu e logo em seguida pegou para estar distribuindo, estar lendo, pregando, mas não. A Bíblia existe toda uma história de construção. A forma que ela foi formada, foi feita, foi escrita, foi elaborada, projetada pelo próprio Deus. Então o primeiro ponto que eu quero abordar nessa aula é exatamente acerca da Bíblia como livro humano. Ela não caiu do céu como se fosse um filme assim de Hollywood que você já assistiu, aqueles filmes de contos de fada, que há aquelas varinhas mágicas que fazendo assim aparece lá. Não, a Bíblia existe todo um processo de construção. A Bíblia ela foi escrita por pessoas assim como nós, mas escolhida por Deus. É isso que nós estaremos falando aqui nessa aula. Só existe uma diferença entre toda a escritura da Bíblia. Em Êxodo capítulo de número 31, versículo 18, você pode abrir o exemplar que você tem e você irá ler lá, e está escrito o seguinte, que Moisés estava no Monte Sinai, estava recebendo lá as instruções de Deus, e quando Deus terminou de dar toda a instrução a Moisés, Moisés recebe 2 tábuas do testemunho escrita pelo dedo de Deus. Então sim, essa parte que nós a chamamos também de os 10 mandamentos, foi realmente escrita pelo dedo de Deus. Mas as demais obras foram escritas por pessoas, por seres humanos, assim como a mim, assim como você. Então esse é o primeiro aspecto que nós temos que ter na nossa mente ao estudarmos a Bíblia. Outro ponto também é o distanciamento temporal da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia ela começa a ser escrito no ano de 1440, 1410 por Moisés. São as primeiras 5 obras ali que nós conhecemos como Pentateuco. Eu falo sobre isso em um outro vídeo, é só você acessar e assistir. Tem lá muito conteúdo bom também. Então 1440, 1410 a.C. Essas datas, só abrindo aqui um parêntese, falando a você que quando você vê falar acerca de datas em termos da teologia ou até mesmo da história, são datas aproximadas. Não significa dizer que todas elas são datas aproximadas. Mas no nosso caso aqui, são datas aproximadas. Você irá ler, ver em outras Bíblias de estudo, porque às vezes as datas elas variam um pouco para mais, para menos. Então, são datas ali que têm os seus significados, que
traz ali dentro daquele hiato, né, de tempo, a história como nós a temos registrado. Então o livro de Moisés, que é lá o Pentateuco, é escrito entre 1410, 1440 e 1410. E o último livro que nós temos no Novo Testamento, que são as chamado obras joaninas, que foi escrito por João. Nós temos ali o Apocalipse, nós temos o Evangelho de João, nós temos a primeira, segunda, terceira carta de João. Todas essas obras de João, ou seja, obras joaninas, elas são escritas segundo as datas entre o ano 90 e o ano 100 da nossa era, ou seja, do primeiro século da era cristã. Se você fizer uma soma entre o tempo que levou para ser escrita a primeira obra por Moisés e a última do Novo Testamento, que é escrito por João, você tem mais de 3.500 anos de história. Então é bastante tempo. Agora pense comigo, quantas transformações o mundo não passou em todo esse tempo, ou seja, em mais de 3.500 anos. Muito tempo de história. Então é mais uma questão que nós temos que prestar atenção ao estudarmos a Bíblia. O tempo, estamos estudando uma obra que está há séculos antes da nossa existência. E havia lá toda uma situação que não existe nos nossos dias hoje. Isso aí você tem que levar em conta quando você estiver estudando o exemplar da sua Bíblia. Outro ponto também é o distanciamento cultural. Conforme eu disse, a Bíblia tem aí mais de 3.500 anos de história, começando, é claro, lá do Gênesis para cá. E a Bíblia, por ter sido terminada aí de ser escrita no primeiro século da era cristã, no finalzinho do primeiro século, de lá para cá já se passaram muita coisa. Já se passaram, inclusive os escritores da Bíblia já se foram, não estão mais entre nós. Não estão mais de acordo com a nossa cultura. Há um distanciamento aí de tempo muito grande. Hoje nós vivemos num tempo presente totalmente diferente, o deles, sem contar os seus costumes, suas crenças, suas tradições, são bem diferentes das de hoje. Mas eu quero te passar nessa noite e quero que você anote isso aí, mesmo tendo passado todo esse tempo. Esse exemplar da Bíblia que está sobre as minhas mãos e o exemplar que você tem na sua casa, até mesmo a Bíblia eletrônica que você tem no seu telefone, no seu celular, ela continua de pé até o dia de hoje. Não existe data de validade para a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra é viva e eficaz. Sendo assim, ela é tanto atual hoje como era atual nas épocas, nos dias em que os seus escritores a escreveram. Pode ler e ficar seguro que a veracidade, que a vida espiritual da palavra, ela flui da mesma forma, conforme no tempo da sua escritura. Um outro ponto que nós temos que observar também, ao estudarmos a Bíblia, é o tempo, o distanciamento linguístico. Porque a Bíblia, quando começa a ser escrita, ela é escrita em hebraico, tendo algumas passagens em aramaico, que é lá no caso o profeta Daniel. No Novo Testamento é escrito todo em grego, com exceção algumas palavras que está no Evangelho escrito por Marcos, que ele traz algumas palavras ali em aramaico também, mas no Antigo Testamento ela é vista como escrito em hebraico e no Novo Testamento escrito como grego. Mesmo o hebraico, mesmo o aramaico, mesmo o grego daquela época não são as mesmas palavras que são pronunciadas hoje, ou às vezes nem escrita daquela mesma forma, porque existe aí a questão dos sinais massoréticos da família massoreta, que veio existir aí séculos depois para que a palavra não sofresse uma variação. Então hoje, se você estudar hoje o hebraico da atualidade, que é falado hoje lá no Estado de Israel, e você pegar uma Bíblia que tem um hebraico bíblico e ler, você vai ter uma diferença. Ou você, se conhecer o hebraico bíblico e for para o Estado de Israel hoje fazer uma viagem, conversar lá na língua hebraica também, você vai notar uma diferença muito grande. Então, assim acontece no grego, assim acontece também no aramaico. Então, as línguas, elas, por serem vivas, elas se modificaram.
Para nós termos uma noção, nós temos aqui algumas referências que eu peguei na própria palavra. Em Juízes capítulo 12, versículos de número 5 e 6, você observa que ali está Jefté e está ali os Efraimitas. E o exército, ou seja, a tribo de Gade, que tem Jefté como juiz naquela época, irá expressar uma palavra que significa ali Shibolet. E já os Efraimitas irão expressar a mesma palavra, sendo que a pronúncia vai ser diferente. Eles irão pronunciar Sibolet. Ambas as palavras significam a mesma coisa, mas a forma de pronunciá-las estão totalmente diferentes na sua primeira sílaba. Shibolet e Sibolet. Uma outra comparação a isso também, com relação ao distanciamento linguístico, você vai ver que já existia na época do próprio Jesus, agora no Novo Testamento. Você observa isso em Mateus capítulo de número 28, versículo 46 e 47. Algumas pessoas que estavam próximas à cruz, que Jesus estava crucificado, ou soldados, poderia ser civis, poderia ser soldado. Quando Jesus exclama aquela frase que nós conhecemos, que diz o seguinte: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele está falando ali, Deus meu, por que me desamparaste? As pessoas que estavam ali próximo da cruz e ouviram ele falar essa frase, simplesmente não tinham noção do significado. Deduziram que ele falou o seguinte: ele está clamando por Elias. E mais na frente você vai ter a mesma passagem em Marcos, no capítulo 15, versículo 34, 35, só que Marcos ali, ele vai alterar um pouquinho. Ao invés dele escrever Eli, Eli, ele vai falar Eloi, Eloi, que já é uma palavra na língua aramaica. Então, sendo assim, nós temos que ter muito cuidado quando estudarmos a palavra de Deus. Tenha ferramenta próxima de você para que você venha ter a interpretação mais exata dos textos bíblicos que você está lendo, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Outra coisa também que devemos ter como cuidado na hora de estudarmos a palavra de Deus é o distanciamento autorial. O que é? É conhecer o autor que escreveu o que você está lendo. O que ele pensava na época? O que realmente ele tinha na sua mente? E o que estava acontecendo à sua volta para que ele viesse escrever o que escreveu? Então, sabemos que já se passaram aí muitos séculos depois que a Bíblia foi escrita. E como então entendermos textos tão antigos assim? Nós precisamos tomarmos esse cuidado, ter para nos auxiliar outras ferramentas que são paralelas à Bíblia. Eu estarei gravando um outro vídeo em uma outra oportunidade e deixando aqui para vocês dicas de quais ferramentas vocês deverão no futuro adquirir para que vocês tenham um melhor conhecimento acerca da palavra de Deus. E afinal, terminando esse vídeo, eu quero deixar aqui João 5,39, que Jesus disse: examinai as Escrituras. Lembre, estudar a palavra não é a mesma coisa que simplesmente lê-la. Examine ela de forma mais profunda que você puder. Então, está aí mais uma aula, que você seja se enriqueça desse conteúdo, que você venha praticá-lo na sua vida no dia a dia. Muito obrigado. Continue conosco no canal Teologia Fácil. Você que já está inscrito, muito obrigado pelo seu carinho. Eu quero expressar aqui os meus agradecimentos. Compartilhe lá, deixa o seu like, deixa o seu comentário e até um próximo vídeo. Um forte abraço.